estar no nosso coração. Quero te convidar você a ir se aquietando, como diz a palavra do Senhor, e nesse momento você apresentar mesmo a sua vida perante o Senhor. Então, se você puder fechar os seus olhos, nós oraremos a Deus juntos, clamaremos ao Senhor para que Ele derrame graça sobre nós neste tempo. Pai, obrigado, Deus, por essa manhã, Senhor. Obrigado, Deus, porque o Senhor nos trouxe a este ambiente para te adorar, para buscar a tua face, em segurança, em paz, em graça, Deus. Nós te louvamos por isso, Pai. Obrigado, Deus, porque sabemos que é a misericórdia do Senhor, é favor imerecido sobre nós, e nós te agradecemos porque as misericórdias do Senhor são renovadas sobre nós toda manhã, Deus, porque grande é a sua fidelidade, a sua misericórdia sobre nós, Pai. Nós queremos mesmo te engrandecer, te louvar, te render toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Com os nossos corações, nós queremos clamar, Espírito Santo de Deus, que a vida, a alegria, o poder do Senhor esteja e permaneça sobre nós. Senhor, possa tomar conta das nossas vidas, dos nossos corações. Senhor, possa nos ensinar dia a dia a lançarmos todas as nossas inquietações, ansiedades, preocupações e angústias perante o Senhor, porque sabemos que o Senhor tem cuidado de nós, Pai. Que a manifestação e a glorificação do Senhor através de nós possa gerar vida e graça em todo o tempo, que o teu poder possa estar sobre nós, nos abençoando, Deus. Por isso, derrama da tua graça sobre nós, derrama do teu poder sobre nós, e que a vida do Senhor possa estar sobre nós em todo o tempo, Jesus. Nós clamamos o teu poder, da tua graça, da tua vida sobre nós, em nome do Senhor Jesus Cristo, ó Pai. Amém, Senhor, e amém. Amém, queridos. Nós podemos cantar ao Senhor, mesmo assentado. Eu quero te convidar a cantar esse hino, o hino de número 204, que é uma declaração, nós cantaremos ele 2 vezes, ele é um hino pequeno. Então nós repetiremos depois ele novamente, e ele nos convida a clamarmos do Senhor para que ele nos vivifique, para que ele nos fortaleça em todo o tempo. Então, mesmo assentado, eu quero te convidar a cantar esse hino e a orar isso a Deus nesse momento também. Então, que essa seja a sua oração perante o Senhor. Fortalece a tua igreja, ó bendito Salvador, dá-lhe tua plena graça, vem renova seu vigor, vivifica, vivifica nossas almas, ó Senhor, vivifica, vivifica nossas almas, ó Senhor. Fortalece novamente, dizemos. Fortalece a tua igreja, ó bendito Salvador, dá-lhe tua plena graça, vem renova seu vigor.
vivifica, vivifica nossas almas, ó Senhor, vivifica, vivifica nossas almas, ó Senhor. Amém. E esse é o nosso clamor perante o nosso Deus. E o texto de Lucas, capítulo de número 1, verso de número 46, texto onde existe um cântico ali de louvor ao Senhor. O texto diz assim: Maria respondeu: a minha alma engrandece ao Senhor, o meu espírito se alegra em Deus, o meu Salvador, pois atentou para a humildade da sua serva. Portanto, de agora em diante todas me chamarão de bem-aventurada, porque o Senhor poderoso fez grandes coisas em meu favor. Santo é o seu nome. A sua misericórdia estende-se aos que o temem de geração em geração. Ele realizou feitos poderosos com seu braço, dispersou os que são soberbos no íntimo do coração, derrubou os governantes dos seus tronos, mas exaltou os humildes. Encheu de coisas boas os famintos, mas despediu de mãos vazias os ricos. Ajudou Israel e o seu servo, lembrando-se da sua misericórdia, para com Abraão e com os seus descendentes para sempre, como disseram aos nossos antepassados. Amém. Quando nós olhamos para esse texto, nós chegamos uma mulher que foi escolhida para uma grande missão. Deus a escolheu para que ela vivesse aquela experiência extraordinária pelo Espírito Santo. E é maravilhoso olhar e ver a gratidão que é gerada no coração de Maria nesse texto. Porque ela diz: olha, minha alma engrandece ao Senhor, porque o Senhor não olhou para os poderosos, para aqueles que têm grandes pompas, mas o Senhor deu graça aos humildes. E um texto que me chama a atenção é que no verso de número 49, ela vai dizer, e no 50, que a misericórdia do Senhor, ela se estende para aqueles que os temem. E nós tememos a Deus, nós tememos ao Senhor, graças a Deus por isso, porque nós temos a oportunidade de render os nossos corações e as nossas vidas perante o Senhor. Clamar a Deus para que Ele possa constantemente derramar da sua graça, como cantamos, fortalecer as nossas vidas. Fortalecer os nossos corações em meio às lutas, às dificuldades, às necessidades, às crises que temos. Em meio à nossa humanidade, que muitas vezes é enfraquecida pelos problemas, nós podemos receber do Senhor a graça e clamar para que Ele nos vivifique em todo momento. Isso é motivo de grande favor e graça. Motivo de grande alegria podermos participar disso. E eu quero te convidar, meu irmão, você a entregar os seus dízimos, suas ofertas, com essa perspectiva, que Deus ele é maravilhoso e gracioso. Deus é bondoso e misericordioso. E esse Deus que é gracioso, que é bondoso, que é misericordioso, Ele derrama da sua graça sobre nós. Ele derrama vida e alegria sobre nós constantemente. Nós podemos louvá-lo em todo o tempo. Nós podemos engrandecê-lo em todo o tempo. Então, eu quero convidar você a fechar os seus olhos, estender as suas mãos. Depois que você estender as suas mãos, coloque de pé. Então, com os olhos abertos, coloque de pé primeiro, para você não fazer nenhuma coisa. Aí depois que você se colocar de pé, estenda as suas mãos, vamos orar ao Senhor. Pai, obrigado, Deus, pela graça do Senhor, obrigado pela presença, pela misericórdia, pela constância e segurança que o Senhor nos dá, Pai. Obrigado que o Senhor é um Deus bondoso, Senhor. Se atenta, Deus, para aqueles que são humildes de coração e não para aqueles que são orgulhosos, para aqueles que se orgulham daquilo que tem, mas o Senhor se atenta para aqueles que são humildes na Tua presença, que reconhecem, Deus, que carecem do Senhor. E o nosso clamor nesse momento é porque a vida do Senhor, o poder do Senhor possa ser
constantemente derramado sobre nós. Deus, derrama mesmo da sua graça, derrama mesmo do seu poder, e que a vida, o poder, a graça do Senhor esteja e permaneça sobre nós, Senhor. Em nome de Jesus nós clamamos, crendo no teu Espírito Santo. Amém, Jesus. E amém. Com alegria nós podemos declarar isso. Nós podemos clamar ao Senhor, para que a graça do Senhor esteja sobre nós. Treme a terra com trovão santo, eu admiro, desejo tanto o Rei da Glória, o grande Rei dos Reis. Oh, que tremenda graça, oh, que infalível amor. Podemos dizer isso. Você deu sua vida, estou liberto em ti. Jesus, eu canto pelo que fez por mim. Traz a ordem em meio ao caos, adota o órfão, livra do mal, o Rei da Glória, o Rei dos Reis, governa o mundo com sua justiça, és como o sol, tua face brilha, o Rei da Glória, o grande Rei dos Reis. Tremenda graça, ó que infalível amor, tomou o meu lugar, a minha cruz levou, você deu sua vida, estou liberto em ti. Jesus, eu canto pelo que fez por mim. Podemos dizer que Ele é digno. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Rei que a morte venceu, digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Rei que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Rei que a morte venceu. Ele é digno. Digno é o Cordeiro de Deus. Ele é digno e nós podemos declarar em todo tempo. Oh, que tremenda graça, oh, que infalível amor. Jesus, eu canto pelo que fez por mim. Nós te adoramos, Senhor, pela obra maravilhosa que o Senhor fez no nosso coração. Te rendemos toda a honra, toda a glória, todo o louvor. O Senhor é maravilhoso e gracioso sobre nós, Senhor. Te adoramos em todo o tempo. Aleluia. Você pode aplaudir ao nome do Senhor. Nós te adoramos, Jesus.
nós podemos declarar que nós te adoramos, Senhor. Me engrandecer. Podemos engrandecer ao nome do Senhor. E agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Podemos dizer isso, Ele é exaltado. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Adoramos, Senhor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte. Senhor, é alegria. Alegria de toda a terra. É o Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos, Senhor, engrandecer por tempo. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Te adoramos, Deus, em toda a terra, te rendemos glórias, Pai. Nós queremos declarar que o Senhor é a única fonte que temos em todos os lugares, em todos os momentos. Nós te adoramos, Jesus, te exaltamos, Senhor. Podemos declarar isso. Junto ao poço estava eu, quando um homem judeu viu a sede que havia em mim. Sem me ouvir, conheceu e me ofereceu uma água que jorra sem fim. Podemos dizer isso. Dá-me de beber, pois tenho sede. Não quero mais buscar em outras fontes. Não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar, uma vez que eu já ouvi teu falar. Tu és quem a minha alma esperou. Ele é a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias.
nós podemos continuar declarando isso, que o Senhor é a nossa fonte. Nós carecemos em todo tempo. Podemos dizer isso. Junto ao poço estava eu, quando um homem judeu viu a sede que havia em mim. Podemos declarar: sem me ouvir, conheceu e me ofereceu uma água que jorra sem fim. Dá-nos, Senhor, dá-me de beber, pois tenho sede. Não quero mais buscar em outras fontes. Não precisaremos, Senhor, não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar. Uma vez que eu já ouvi teu falar, tu és por quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Tu és, Ele é Senhor, por quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Dá-me de beber, pois tenho sede. Não quero mais buscar em outras fontes. Não precisaremos, Senhor, não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar. Uma vez que eu já ouvi teu falar, dá-me, Senhor, dá-me de beber, pois tenho sede. Não quero mais buscar em outras fontes. Não precisaremos, Senhor, não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar. Uma vez que eu já ouvi teu falar, tu és por quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Ele é Senhor, por quem a minha alma esperou, a fonte da Nós carecemos do vida Senhor, Pai. que me encontrou. Clamamos, És o Senhor, dom de que nós Deus, queremos o beber desse rio de vida que flui no teu poder, Pai. Queremos, Senhor, Quero beber do teu rio, Senhor. sacia-nos, Pai. Sacia a minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Queremos beber. Eu quero beber Da tua fonte, fonte de águas vivas.
porque não existe outra fonte de segurança para nós. A única fonte que alimenta, que nos purifica, que nos renova é o poder do Senhor, é a graça do Senhor, Pai. Nós queremos clamar neste momento, Deus, que o Senhor seja a nossa segurança, que o Senhor seja o nosso socorro, Pai. Espírito Santo de Deus, nós queremos clamar porque necessitamos e carecemos do Senhor, Deus. Tantas vezes nós procuramos em tantos lugares, Espírito Santo de Deus, e nós precisamos constantemente buscar no Senhor e na glória do Senhor, Pai. Por isso, Deus, faça fluir desse rio de águas vivas sobre nós, e que em todo momento nós saibamos que o Senhor é nosso socorro bem presente, a nossa segurança, Deus. Nós não temos outra segurança a não ser o Senhor, Pai. Por isso nós queremos mesmo, Espírito Santo de Deus, declarar que o Senhor é nosso Jeová Jireh, o Deus da nossa segurança, Pai. Aquele que nos sustenta mediante a sua graça, mediante o seu poder. E essa canção é uma declaração que nós declaramos isso, que nós temos o Senhor como a nossa segurança e poder em todo tempo. Em nome de Jesus podemos dizer isso. Não me queima, nas águas não vou afundar, pois estás comigo, não estou sozinho, eu estou guardado no esconderijo, não estou sozinho, tu estás comigo. Podemos dizer isso, temer. Temer porque se eu estou guardado por quem nunca perdeu batalhas, seu nome é Jeová Jireh, irás prover de novo, eu creio em ti, haja o que houver, venha o que vier, irás prover de novo, eu creio em ti, eu não vivo do que vejo, vivo do que creio, irás prover de novo, eu creio em ti. Podemos declarar de início o fogo não me queima, as águas não vou afundar, pois estás comigo, não estou sozinho, eu estou guardado no esconderijo, não estou sozinho, tu estás comigo. Podemos dizer isso, temer. Temer porque se eu estou guardado por quem nunca perdeu batalha, seu nome é Jeová Jireh, irás prover de novo, eu creio em ti, haja o que houver, venha o que vier, irás prover de novo, eu creio em ti, eu não vivo do que vejo, vivo do que creio, irás prover de novo, eu creio em ti. Nós cremos, Senhor, naquele que sustenta as nossas vidas, e podemos declarar que mesmo em meio à tempestade, o vento forte, nós sabemos quem guarda as nossas vidas, podemos declarar isso. A tempestade e o vento forte não vão roubar a minha fé em ti, meu Deus. A tempestade e o vento
confiamos em Ti, Deus. Viver porque Essa é a nossa declaração, Pai. Declaramos e confiamos. por quem nunca perdeu batalha. Teu nome, Senhor. Seu nome é Jeová Jireh, irás prover de novo. Eu creio em Ti, haja o que houver, venha o que vier, irás prover de novo. Eu creio em Ti, eu não vivo do que vejo, vivo do que creio, irás prover de novo. Eu creio em Ti. Nós cremos, Pai. Nós colocamos e lançamos as nossas inquietações perante o Senhor, Pai. E clamamos, Espírito Santo, que o Senhor possa derramar da sua graça e Teu poder sobre nós, Pai. Eu quero te convidar nesse momento, meu irmão. Você pegar a mão do irmão que está do teu lado. Eu quero convidar você a orar pelo seu irmão que está à direita, pelo irmão que está à sua esquerda, e começar a clamar. E eu quero te convidar a lançar perante o Senhor as suas inquietações, as suas dificuldades, as suas lutas, os seus planos e sonhos. Eu quero te convidar a fazer isso neste momento. Comece a apresentar o seu coração perante o Senhor. Ore por esse irmão que está ao teu lado. Clame ao Senhor por ele. Em nome de Jesus, Pai, Espírito Santo de Deus, nós lançamos perante o Senhor as nossas inquietações, as nossas dificuldades, aquilo que muitas vezes tem tomado conta dos nossos corações, aquilo que muitas vezes tem angustiado as nossas vidas. Nós lançamos mesmo perante o Senhor e clamamos, Espírito Santo de Deus, venha com o seu poder, alcança a nossa casa, as necessidades que às vezes temos deixado na nossa casa, na nossa família, no nosso redor. Nós queremos clamar, Espírito Santo de Deus, que o poder do Senhor possa se derramar num bálsamo, renovo, vivificar, restaurar a vida, a nossa vida, as nossas inquietações e a vida da nossa casa. Espírito Santo de Deus, que o teu poder e a sua glória esteja e permaneça conosco. Nós oramos crendo que o Senhor é provedor sobre nós, crendo que o Senhor é um Deus que provê graça e vida sobre nós, em nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia, Senhor, e amém. Aleluia. Você pode dar um abraço nesse irmão que está ao teu lado aí antes de você sentar. Depois que você der o abraço, você pode se assentar, meu irmão. Eu quero te convidar, meu irmão, para que juntos continuemos falando sobre os dons do Senhor sobre nós. E hoje nós falaremos sobre os dons orais ou de comunicação. Eu quero te convidar nesse momento a
junto comigo, ter esse tempo para buscarmos ao Senhor. Se você puder abrir a sua Bíblia comigo, no texto de 1 Coríntios, capítulo de número 12. 1 Coríntios 12. Se você tem acompanhado, nós temos falado sobre isso. Esses últimos domingos, e desde a perspectiva de falarmos sobre os fundamentos, aquilo que sustenta a nossa vida, nós também fomos passando aí por tanto os dons de revelação, os dons de poder, e agora os dons da oralidade. Como essa denominação não é uma, essa descrição não é uma descrição bíblica, tá, gente? É uma descrição que eu fiz para facilitar a nossa interpretação e o nosso tempo de sermos edificados na palavra do Senhor também. Então, se você puder abrir a sua Bíblia ou quiser acompanhar aí conosco, diz assim a palavra do Senhor, no verso número 9: a um é dada no mesmo Espírito a fé, a outro no mesmo Espírito dons de curar, a outro operações de milagres, a outro profecia, a outro discernimento de espírito, a um é dada a variedade de línguas e a outro a capacidade de interpretá-las, mas um só e o mesmo Espírito realiza todas essas coisas, distribuindo a cada um individualmente conforme Ele quer. Amém. Um outro texto que nos ajuda a pensar um pouquinho sobre isso, está lá em Atos 2, 4, 6. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito permitia que se lhe expressassem. Havia em Jerusalém judeus piedosos que procediam de todas as nações do mundo. Ouvindo-se o som, ajuntou-se uma multidão que ficou perplexa, pois cada um os ouvia falar em seu próprio idioma. Amém. E amém. Feche seus olhos mais uma vez. Pai, obrigado, Deus, pela tua palavra. Obrigado, Pai, porque a tua palavra ela é vida para nós. A sua palavra ela é sustento para nós. Ela é eficaz nos nossos corações de vida. E nós, como sua igreja, Deus, queremos clamar ao Senhor neste tempo. Que o poder do Senhor, a vida do Senhor, a graça do Senhor esteja permanecendo sobre as nossas vidas e corações, Pai, em todo o tempo, Jesus. Em nome do Senhor Jesus que nós oramos, clamando ao Senhor. Amém e amém. Queridos, nós temos estabelecido um princípio, e é a última vez que você vai me ver falando, que é a última vez que nós falaremos nessa série. Então, nós estabelecemos esse princípio de que ignorância não é uma questão de falta de habilidade ou de capacidade. E aí vocês lembram que o princípio foi estabelecido e nós, mediante a palavra, já quebramos essa mentira. Porque se fosse uma questão de habilidade ou capacidade, você poderia dizer e falar, eu não consigo porque eu tenho problema de habilidade ou capacidade. Mas a palavra de Deus nos diz que todos aqueles que têm o Espírito Santo de Deus recebem graça, poder, e o Espírito Santo capacita aqueles que Ele escolhe. Então nós, mediante a graça de Deus, somos capacitados para tudo aquilo que Ele coloca sobre nós. Os dons são ferramentas que fazem parte dessa capacitação. E como o próprio Espírito Santo de Deus falou, é parte da nossa vida, isso faz parte de nós. Nós recebemos isso do Espírito. Então, a ignorância, como Paulo começa o texto dizendo, ele fala, olha, meus irmãos, não quero que vocês sejam ignorantes. Não é uma questão de falta de capacidade ou de habilidade, mas é uma questão de falta de busca, de relacionamento com o Senhor Deus, porque no relacionamento com Deus, nós temos do próprio Deus sustento para as nossas vidas. E se vocês lembrarem, nós falamos sobre 3 tensões até aqui. A primeira tensão que nós falamos foi a falta de vivência no Espírito Santo. Nós carecemos dos dons, porque muitas vezes, muitas pessoas, o nosso cotidiano é cheio de pessoas que falam muito de Deus, mas que a vida está
desorganizada, está distante daquilo que prega. E se a nossa vida não condiz com a nossa pregação, alguma coisa está errada. E, gente, para um novo convertido, faz parte do processo de conversão, no começo da conversão, algumas coisas ainda estarem desorganizadas. Nós não seremos perfeitos, não seremos aquela pessoa que nunca vai errar, porque isso não existe, isso é uma utopia que não existe. Mas, a partir do momento que vivemos com o Espírito Santo, que nos convertemos, que buscamos a Deus, nós vamos sendo transformados pela graça de Deus. Então, se mentíamos, se antigamente nós éramos mentirosos, hoje já não somos mais. Se antigamente roubávamos, hoje já não roubamos mais. Se antigamente adulterava, já não adulteramos mais. Antigamente, qualquer pecado moral, nós não fazemos ou vamos sendo transformados pelo Espírito Santo. E aí também o processo entra de dentro para fora, aqueles pecados que às vezes não são exteriores, mas que nós escondemos e muitas vezes nós não tratamos. E aí o Espírito Santo trabalha de dentro para fora também, nos transformando naqueles pecados que às vezes são pecados que não aparecem tanto, que precisam ser transformados. Então, a primeira atenção que nós entendemos porque precisamos dos dons é porque falta vida com Deus. Falta vivência que expressa essa vida com Deus. Um segundo ponto, quando falamos sobre os dons de revelação, nós entendemos que nos falta visão. Nós temos muita informação, a geração mais bem informada do mundo, mas nós não temos visão e revelação dos céus. Nós vivemos muitas vezes patinando ou reagindo às coisas que acontecem conosco. Uma terceira perspectiva, semana passada falamos sobre os dons de poder, e aí nosso ponto foi falta de ação. Muitas vezes nós não cremos que Deus é poderoso para fazer e quer nos usar. E a perspectiva, o exemplo que eu encerrei, eu quero retornar nele, é que muitas vezes a nossa perspectiva do porquê não agimos é porque nós estamos com a nossa mente focada nos resultados, e os resultados é com Deus. E aí eu usei um exemplo que muitas vezes nós não oramos pelas pessoas porque nós oramos por 1, 2, 3, 4, 5, não acontece. E a gente para de orar, e talvez Deus gostaria que nós orássemos até a 100ª pessoa, e aí Ele começaria a fazer. Muitas vezes nós não desfrutamos porque não agimos também em relação a Deus. Deus nos manda orar, gente. E aí, nos dons de poder, uma das perspectivas que eu trouxe é que, independente se você flui ou não no dom de poder, dom de cura, de operação de milagres, dom da fé, eu e você, como cristãos, temos a liberdade de clamarmos a Deus para que Ele manifeste o seu poder sobre nós, porque nós devemos orar. É ordem de Deus que nós devemos clamar a Ele, orar pelas pessoas, pelos aqueles que estão ao nosso redor, por aqueles que nós, às vezes, chegamos e é a nossa responsabilidade, faz parte da nossa vida. E hoje, a tensão que eu gostaria de trabalhar com os irmãos a partir desses dons de oralidade é que o nosso tempo vivemos num ambiente de falta de comunicação. Ixi, aqui para mim está certo. Está faltando um olho. Mas aqui no meu está certo. Falta de comunicação. E aí, quando a gente olha para essa perspectiva, eu quero te convidar, nesse momento, a clamar mesmo ao Senhor para que Ele nos dê graça e vida para que nós possamos fluir neste tempo também. E quando nós olhamos para isso, ao que o Espírito Santo falou muito forte ao meu coração em relação a essa perspectiva, é que muitas vezes nós não entendemos que nós precisamos aprender a nos comunicar uns com os outros. E aí, o Espírito Santo falou uma frase que eu até escrevi aí durante essa semana, que em Adão nós perdemos a comunicação direta ou clara com Deus. E com quem fomos criados para ser. Porque em Deus nós fomos formados para nos comunicarmos com Deus e Ele derramar sobre nós a nossa identidade, o nosso destino. Era o que Adão tinha. E Adão e Eva tinham toda a viração do dia. Eles tinham do Senhor a revelação de quem eles eram e uma relação clara com Deus. Já pensou que coisa linda? O próprio Deus descia no jardim e aparecia
para Adão e Eva. Mas, depois de Adão e Eva, nós precisamos ter uma conversa com eles quando nós vamos para o céu. Conversa séria, porque eles complicaram a história ali. Eles pecaram e depois o pecado entrou no mundo a partir deles. E por isso nós perdemos um relacionamento com Deus direto e desfocamos ou perdemos a nossa própria identidade. A partir disso, em Babel, em Gênesis 11, nós perdemos a nossa comunicação com os nossos irmãos. E aí, nós perdemos a comunicação com 3 esferas que os dons deveriam nos fazer crescer nisso. Porque, primeiro, nós perdemos a comunicação com Deus, nós perdemos a comunicação conosco mesmo, e perdemos a comunicação com os nossos irmãos. Em Babel, se você não lembra da história, Atos 11 vai contar que eles queriam construir uma torre que fosse até o céu. E aí Deus olhou e falou, olha, vamos bagunçar todas as coisas, porque ainda não existia diferença de línguas naquele lugar. E ali foi determinado a diferenças de língua, de várias línguas, né, nasceram naquele contexto. E aí agora nós precisamos aprender inglês, precisamos aprender espanhol, precisamos aprender, quem gosta de outras línguas diferentes. O Maurício fala alemão, não é, Maurício? Um pouquinho de alemão. Então, assim, precisamos aprender essas línguas que são diferentes. E nós somos pegos nessa perspectiva. A partir disso, eu quero te convidar também a pensar que os dons da comunicação, ela tem uma chave. Passei demais. E a chave desses dons da comunicação é a sensibilidade. Porque, gente, a insensibilidade dos nossos corações nos afastam de Deus, de nós mesmos e dos próximos, nos fazendo isolados em meio à multidão. Nós estamos cercados de pessoas constantemente. E por isso nós precisamos dos dons de comunicação, clamar a Deus para que Ele nos dê. Porque nós mesmos cercados por um monte de gente, nós ainda assim somos isolados. Nunca existiu gerações tão isoladas como a nossa. Nós vemos crimes, coisas acontecendo no nosso cotidiano. E a primeira coisa que é notória, em que todo mundo fala, quando uma tragédia acontece, quando alguém entra numa escola e assassina muitas crianças, quando alguém faz alguma coisa absurda, a primeira coisa que todo mundo fala é, eu nunca imaginava que isso acontecesse. Ele parecia uma pessoa tão boa. Porque nós paramos de nos comunicar com as pessoas, nós paramos de nos relacionar profundamente com as pessoas. E os dons de comunicação, ou os dons orais, eles são aqueles que nos fazem viver sobre essa perspectiva, onde nós precisamos, entendemos que carecemos nos relacionar uns com os outros. E aí, gente, nós precisamos constantemente viver nessa perspectiva, porque nós entendemos que Deus fala conosco. Essa foi uma das coisas que nós estabelecemos no fundamento. Deus fala e deseja falar conosco, e deseja que nós falemos com Ele e nos relacionamos com os nossos irmãos, de forma profunda. E aí, quando nós falamos dos dons de variedade de línguas, dos dons de línguas estranhas, quando nós falamos sobre os dons de interpretação, ou a profecia, como Paulo trata em 1 Coríntios 14, nós estamos falando que Deus deseja aguçar e trazer para nós sensibilidade para que nós nos relacionemos com os nossos irmãos, para que nós nos relacionamos conosco mesmo, e para que nós possamos nos relacionar com Deus. E a partir disso, eu quero fazer e pensar um pouquinho sobre esses dons. Então, nós falaremos sobre esses 3 dons hoje. Variedade de línguas, interpretação de línguas e dom de profecia. E a partir dessa perspectiva, eu quero te convidar para que nós possamos entender que Deus deseja se comunicar conosco. Nós nos comuniquemos conosco mesmo. Que nós saibamos nos comunicar com os nossos irmãos. E o primeiro desses dons de línguas, ele se manifesta de 3 formas, que nós precisamos muitas vezes desmitificar isso, gente. Porque na palavra de Deus existe uma linha que vai falar que esse dom precisa ser, ou o dom de línguas estranhas precisa estar para todo mundo. Biblicamente falando, não existe nenhuma obrigatoriedade que esses dons se manifestem em todas as pessoas. Porque o próprio texto que nós lemos diz que o Espírito Santo distribui conforme lhe apraz, conforme ele desejar.
Não está dizendo que é uma obrigatoriedade que o Espírito Santo derrame sobre todos os cristãos, todos os 9 dons dessa parte, ou todos os outros dons de Romanos 14. Então, não está dizendo sobre isso. Então, quando nós precisamos desmistificar isso, nós precisamos também entender que nós vemos ou conseguimos enxergar na palavra de Deus 3 vezes ou 3 possibilidades desse dom se manifestando. A primeira delas é a linguagem espiritual de oração. E quando nós olhamos 1 Coríntios 14, 4, Paulo fala isso, ele fala: eu dou graças a Deus porque eu falo em línguas mais do que todos vocês. Em Atos 10, 44, 46, vai escrever sobre essa oração que é uma comunicação direta com Deus. E nesse primeiro perspectiva eu entendo que todos nós podemos desfrutar disso. Deus pode derramar da sua graça para que nós desfrutemos uma linguagem sobrenatural de oração. E essa linguagem sobrenatural de oração, como o próprio Paulo diz em 1 Coríntios 14, é uma linguagem que nós falamos somente a Deus. Não existe nenhuma interferência ou nenhum outro tipo, mas é uma linguagem de nós edificamos a nós mesmos em relação a Deus. Então é um ambiente onde nós nos achegamos a um lugar mais profundo de sensibilidade, de entendimento, de entrega, de vida com Deus. Então, todos nós precisamos buscar para que o Espírito Santo nos dê a oportunidade de acessar este lugar, porque Deus deseja falar conosco de uma forma mais direta e aguçada. E esse dom, ele é especial nessa perspectiva, porque ele nos leva para um lugar mais profundo em Deus. Deus deseja falar conosco, deseja que nós possamos sair ou fugir desses burburinhos que muitas vezes nós vemos por aí, ou pelo próprio burburinho do mundo. Ele deseja que nós entramos no lugar onde nossas orações sejam orações mais profundas. Uma segunda perspectiva, nós também vemos o dom de variedade de línguas acontecendo na Bíblia. Atos 2, que é o texto que nós falamos, ali é um texto que vai falar sobre as variedades de línguas. Quando nós olhamos naquela perspectiva, o texto que eu li para os irmãos vai dizer que todos falavam em sua própria língua e todo mundo compreendia na sua própria língua. Que coisa louca, imagina nós tivéssemos um inglês, um espanhol, um alemão, um hebreu e um grego aqui falando junto conosco em português e eu pregando em português e todo mundo estaria ouvindo na sua própria língua, nas suas próprias gírias, nas suas próprias características linguísticas. Era isso que aconteceu em Atos 2 e que todo mundo ficou perplexo. Por quê? Porque eles estavam naquele ambiente e naquele ambiente eles foram impactados porque todo mundo, mesmo falando na sua própria língua, eram entendidos na sua língua materna. Que negócio louco, gente. Isso daí é uma coisa assim maravilhosa. A Amanda já compartilhou algumas vezes nos nossos grupos pequenos, em alguns outros lugares, que ela teve uma experiência com essa lá no Panamá, né? Quando ela foi para uma comunidade no Panamá e ela enrolando ali num portunhol e falando ali do seu próprio jeito, e o povo compreendeu tudo. Depois o povo falou: nossa, eu entendi tudo que você falou. Ela falou: graças a Deus, aleluia. Deus é bom, Deus é misericordioso, que é graça de Deus. E esse dom na palavra de Deus se destaca em alguns textos, mas o texto de Atos talvez seja o mais claro que revela essa perspectiva. É como se fosse uma wizard gratuita, um download da wizard sendo jogado na sua cabeça. Já pensou coisa maravilhosa? Esse dom aqui, direto eu oro para Deus. Eu falo: Deus, eu não sei falar, né, gente? Inglês, espanhol, eu entendo bem pouco, falo muito menos. E eu tenho muita dificuldade com isso. E esses dias, a gente, quando vai treinar malta, eu sempre fico pensando: Deus, Jesus, amado, me ajuda. Porque vem o King é um missionário americano que está em Gana já há muito tempo. E sempre que ele me encontra, ele quer orar por mim. E aí ele ora: vou orar por você. Aí eu sempre tenho alguém, né, do lado, fala: tio, chega aqui, traduz para mim. Quando não é Amanda, alguém traduz. Eu chamo alguém que saiba. Eu falo: traduz aí. E aí o King, eu vou orar. E aí eu fico com aquela posição, né, de receber, fingindo que estou entendendo tudo. Amém. Cada pausa que ele dá, eu falo um amém, mas não estou entendendo nada. É o tradutor que está traduzindo para mim. O meu sonho é que Deus desse um download assim, da wizard na minha cabeça e fizesse que eu entendesse. O povo falou em inglês, eu já estou aqui, amém, Jesus. Não é tradutor não, pode ficar tranquilo.
Duolingo agora, uma atual. Então, Duolingo, um download completo, para mim, seria sensacional. E pensou, coisa maravilhosa. É isso que aconteceu em Atos 2, e é uma das possibilidades dos dons de língua. E uma outra possibilidade dos dons de língua é as línguas estranhas. E nós precisamos fazer uma diferenciação, gente. Por quê? Porque Paulo, em 1 Coríntios 14, 1 Coríntios 12, ele faz essa diferenciação e que nós, muitas vezes, jogamos. Tem um grupo da comunidade cristã no Brasil que vai falar que aqui só existe o dom de variedade de línguas, mas a própria Bíblia vai dizer que existe essa possibilidade de um dom, que é aquele dom onde a pessoa fala numa língua estranha e precisa de interpretação. Interpretação, a palavra usada é diferente de tradução. Não é uma tradução, mas é uma revelação de Deus para que seja interpretado. Então, existe esse outro momento, onde pessoas falam em línguas inteligíveis, se for em línguas naturais, não é esse negócio do The King of Power, não sei das quantas aí que ficou famoso esses dias atrás, não é sobre isso. Por quê? Porque a palavra de Deus está nos dizendo que existe uma linguagem estranha, uma linguagem diferente, que não é inteligível nos nossos vocabulários, mas que nós precisamos de alguém que interprete. Aí Paulo, em 1 Coríntios 14, ele até fala, olha, se for falar dessa forma na igreja, que tem alguém interpretando para que se torne uma profecia, ou se não, é melhor que fique calado, não fala. Então, essa terceira perspectiva é diferente da variedade de línguas, porque variedade de línguas são línguas naturais, comuns nossas, alemão, espanhol, francês, inglês, línguas que nós podemos aprender se nós estudarmos em algum lugar. Essa língua estranha você não aprende a não ser pelo Espírito Santo. Essa língua estranha, para você interpretar também, precisa do Espírito Santo e precisa correlacionar com o outro dom. Nessa terceira perspectiva, nós precisamos da interpretação. E interpretação, gente, não é tradução. Porque existem pessoas que vão tentar, ou existem alguns ambientes que a pessoa traduz. Não, interpretação é diferente, a palavra usada é diferente de uma tradução literal. Mas é eu compreendendo o coração de Deus, o coração daquilo que Deus está falando. Eu já tive experiências com isso, onde tem um lugar, tinha um amigo meu, que ele é pastor Olívio, numa experiência que a gente teve, a gente caminha junto há muito tempo, e nos momentos, ele tem dom de interpretação de línguas, e eu tenho dom de línguas estranhas, e aí, nós, num momento, a gente estava orando por um irmãozinho, Deus me chamou, ele me chamou para orar junto, e Deus manifestou, derramou da sua graça, falou com aquele irmão, e aí foi muito engraçado, porque eu falei em línguas, e naquele momento, ele interpretou, assim, especificamente o que Deus estava falando, foi extraordinário, aquele irmãozinho foi muito abençoado por Deus, e nós podemos ver essa correlação entre os dons. Então, os dons de línguas estranhas, se nós estivermos falando simplesmente ou claramente com Deus, amém, Ele vai edificar a nós próprios, mas, a nós mesmos, mas, se nós estamos junto, ou temos alguém que interprete, nós estaremos também traduzindo o coração de Deus para a vida das pessoas. E aí, de forma profética, nós fluiremos nisso. Então, quando nós olhamos para esses dons de comunicação, é muito interessante que nós olhamos que eles se correlacionam. Eles são dons que dependem, tirando o dom da linguagem de oração, ou da variedade de línguas, línguas estranhas, o dom de interpretação e o dom de profecia são correlacionados nesse texto de Paulo. Porque Paulo continua em 1 Coríntios 14 falando sobre isso, sobre essa correlação. Então, quando nós olhamos para isso, nós entendemos que Deus deseja expressar e falar conosco. E nós precisamos de pessoas que clamem a Deus para que Ele nos dê dons de línguas, de variedade de línguas, dom de linguagem sobrenatural de oração. Nós precisamos clamar a Deus para que Ele nos dê também a capacidade de interpretar as línguas, para que então nós possamos viver nesse ambiente de profetizarmos também. E aí Paulo vai falar em 1 Coríntios 14, onde ele diz, olha, orem para Deus para que vocês possam
profetizar, para que vocês possam entrar neste lugar onde você não simplesmente fala em outras línguas ou em línguas estranhas, mas que tenha pessoas interpretando também, para que você possa comunicar o coração de Deus, a presença de Deus e a direção que Deus está falando na vida das pessoas. Nós precisamos, gente, hoje em dia tem, muitas pessoas que usam desse dom profético, que usam dessa interpretação de línguas de uma forma muito errada no nosso cotidiano, e nós precisamos orar a Deus para que Ele nos dê discernimento, porque tem muitas pessoas que agem na carne e acabam gerando ou falsas expectativas no coração das pessoas, ou frustrações também, ou desesperanças, porque pessoas que jogam para Deus, depois dizendo, mas Deus falou por meio de tal pessoa, e às vezes era só a pessoa falando mesmo um monte de groselha, e a gente assumiu que era Deus, e aí nós nos frustramos, porque nós não vivenciamos. E uma chave que Paulo constrói ao falar dos dons é que os dons precisam ser analisados, a profecia precisa ser analisada pela palavra, a profecia precisa ser analisada pela direção de Deus. Deus não contraria sua palavra em nenhum momento. Deus não abençoa o ambiente, são momentos que Ele próprio não estabeleceu na sua palavra. Então, se você está vivendo num princípio errado, ou num ambiente fora, quebrando princípios, Deus não dará uma palavra de bênção, mas de correção. Mas muitas vezes nós gostamos da palavra de bênção, porque nós falamos, nossa, e aí nós não conseguimos entender, ou não conseguimos ter conexão com aqueles profetas que às vezes olham para nós e falam, olha, conserte, ou como Isaías, que olha para Ezequias e fala, olha, põe ordem na tua casa, senão você vai morrer, essa doença vai te levar para a morte. E aí a gente não põe ordem na casa, a gente não ajusta as coisas da vida. Ou Jeremias, né, que teve uma vida aí terrível, porque foi jogado para um monte de lugar, porque profetizou aquilo que vinha de Deus e não aquilo que agradava as pessoas. Então, profeta, ou profetizar, que nem Charles Bolt diz, profetizar não é prever o futuro, mas é tornar visível o coração de Deus no presente. Então, todas as vezes que nós profetizamos, nós estamos clamando ou dando a direção de Deus para que nós possamos viver um presente diferente, para que nós tenhamos a direção para o nosso presente. Então, um profeta não é alguém que fica em muitas coisas, prevendo as coisas, não é adivinho. Se você lembrar do texto de Atos, nós temos lá uma experiência de Paulo com um adivinho. E nós lembramos, ou se você depois quiser pesquisar lá, Paulo ora por aquele adivinho e o demônio sai da vida dele. Porque muitas vezes nós precisamos do discernimento de Deus, porque muitas vezes nós achamos que é de Deus e é na verdade o diabo nos enganando. Mas um profeta, ele vai ter a capacidade de apresentar a direção e o coração de Deus para a nossa vida presente. Ele vai conseguir dar direção para nós. Então, quando nós olhamos para vivermos isso, nós precisamos aprender a viver esses dons. E se por um momento nós precisamos ter sensibilidade de Deus, ao que me chama a atenção nos dons, e uma grande verdade que eu gostaria de conversar com os irmãos, é que, diferente dos outros, que nós temos a oportunidade de fazê-lo sozinho, esses dons, ou vivermos a obra de Deus a partir desses dons, é algo que nós não fazemos sozinhos. Se numa perspectiva, na linguagem sobrenatural de oração, nós podemos fazer sozinho, edifica nós mesmos, na fluência desses dons para a edificação da igreja, nós dependemos uns dos outros. Nós carecemos da correlação desses dons. Nós carecemos não andar sozinho. E aí talvez seja uma das grandes maravilhas que Deus faz em nós. E uma das grandes chaves para vivermos os dons do Senhor, Deus. E acho que por isso que Paulo correlaciona logo depois com o corpo. Porque esse texto de 1 Coríntios 12, se você continuar a ler, o texto vai falar sobre a relação do corpo. Ele fala, olha, o corpo com muitos membros, cada um tem a sua função e nenhum é descartável, todos têm alguma função específica. E quando nós olhamos isso, talvez a chave que Deus tem trazido no nosso coração é que, se queremos os dons,
nós precisamos querer para viver, ou precisamos desfrutar Ele para que possamos viver em comunidade. A igreja, em todos os momentos, é a perspectiva onde nós desenvolvemos os dons que recebemos. Desenvolvemos a vida que recebemos. Nós não buscamos os dons para entretenimento, ou para ficarmos aleluiados, ou para ficarmos simplesmente tendo uma experiência extraordinária, um dom de visão que faz a gente ver os anjos, ou que faz a gente ver também o mundo do outro lado, né? Faz a gente ver os demônios também, que aparecem às vezes. Mas nós buscamos o dom porque nós cremos no avanço da missão. Nós cremos no avanço da graça de Deus. E é o que o Senhor tem falado no meu coração há muito tempo, que fortalece isso, é que se a obra que estamos fazendo pode ser feita sozinho, sem parceiros e sem o Espírito Santo, essa obra é pequena demais. Porque Deus não nos chama para dependermos da nossa força, Deus não nos chama para dependermos daquilo que nós podemos fazer. O alvo não é o nosso eu, mas o alvo é a glória de Deus. E quando nós olhamos para isso, a perspectiva que precisa estar no nosso coração é que nós não estamos aqui simplesmente para buscar os dons, para que nós sejamos edificados em nós mesmos, mas para que, como igreja, nós possamos avançar e fluir uns com os outros. Quando nós olhamos para essa perspectiva, nós lembramos da frase de John Wesley que diz que nós, dá-nos, Senhor, sem homens e mulheres, que nada temam, senão o pecado, e nada desejem, senão a Deus, que nós abalaremos o mundo. Nós muitas vezes não vivemos os dons e a perspectiva daquilo que o Senhor tem para nós, porque muitas vezes nós ainda estamos focando nos dons para o nosso próprio benefício. Ainda queremos o dom para resolver o nosso próprio problema. E não para que nós possamos edificar a igreja e o povo de Deus uns com os outros. Não para que nós possamos clamar a Deus para que Ele se manifeste por nós. E aí nós precisamos entender que nós precisamos ser os responsáveis por buscar a graça de Deus. Nós precisamos ser aqueles responsáveis por buscar a presença de Deus. Quando nós olhamos para os dons, gente, e eu fiz questão de fazer essa série sobre passando pelos dons, porque muitas vezes nós não buscamos, e isso é ruim. Muitas vezes nós não buscamos os dons, e isso nos gera uma igreja infantilizada, gera uma igreja que não é madura, gera uma igreja que não é edificada, e nós precisamos ser edificados na graça de Deus. Às vezes nós construímos uma casa, construímos o templo, mas faltando parte do alicerce. Nós sabemos, gente, que o seu Valcir, que é pedreiro, sabe disso, que qualquer casa que precisa ser construída, ou que vai ser construída, se tiver faltando uma parte do alicerce, não vai dar certo. O Fábio, que é engenheiro, sabe também disso. Não vai dar certo, uma hora ou outra ela vai cair. E quando nós olhamos para isso, nós precisamos buscar os dons, porque nós queremos ser edificados por Deus. Nós queremos buscar os dons, porque nós precisamos ter a direção de Deus. E nós queremos buscar os dons, porque nós, como igreja, não queremos, ou queremos parar de focar só na gente. Mas queremos também ser abençoados por Deus e tocar, abençoar, derramar graça sobre a vida dos nossos irmãos. E esse é o grande desafio que nós temos em Deus. E quando nós olhamos para isso, nós precisamos ser esses responsáveis, esses adultos que assumam responsabilidade para que a graça de Deus esteja sobre nós. E eu quero te convidar a orar, meu irmão. Mas nesse momento, como fizemos semana passada, eu quero te convidar a orar por um irmão que está ao teu lado. Então, como nós fizemos, eu quero te convidar a fazer uma baguncinha santa aí. Homens com homens, mulheres com mulheres. Eu quero que você ore, você homem, ore por algum irmão. Você mulher, ore por alguma irmã. Então se coloque de pé. E o meu convite nesse momento é para que você possa clamar a Deus, para que Ele possa derramar dos dons, conforme Ele desejar. Às vezes nós vemos irmãos travados, paralisados em alguma perspectiva, e esse é o tempo de nós clamarmos mesmo a Deus, orarmos mesmo ao Senhor.
Às vezes nós vemos irmãos, não vivemos. Então, se você conseguir, meu irmão, faça aí uma baguncinha santa, menos pessoas, menos. Ô Fábio, ora pelo Rai, e aí pode fazer o trio de mulheres aí. Isso, os 3 pode fazer. Mas no máximo 3. Então, oração mais específica possível. Pode mexer as cadeiras. Então começa a orar aí, gente, em nome de Jesus, para que Deus possa derramar da sua graça sobre os nossos irmãos. Clame para que Deus derrame dos seus dons, clame para que Deus derrame do seu poder. Pai, nós queremos mesmo clamar ao Espírito Santo para que o Senhor inunde as nossas vidas do Teu rio, do Teu poder, da capacidade do Senhor, para que nós possamos fluir nos dons do Senhor, para que os dons não sejam algo estranho sobre nós, mas que nós, capacitados pela presença do Senhor, capacitados pelo poder, pela graça do Senhor, possamos fluir no Senhor, na glória do Senhor, Pai. Em nome de Jesus, nós clamamos mesmo, Espírito Santo. Inunde as nossas vidas com o Teu poder, renova, vivifica, tira, Deus, as escamas dos olhos, tira, Deus, as cegueiras que muitas vezes tem acometido a nossa vida, tira, Deus, as barreiras que muitas vezes temos criado, Deus, tira, Deus, as crises, as lutas, as dificuldades, Deus, às vezes fomos paralisados nos dons por causa de uma experiência ruim, por causa que tivemos uma frustração em algum momento, e às vezes nós não temos vivido os dons do Senhor. Por isso nós queremos mesmo clamar ao Senhor. Espírito Santo, abre os nossos olhos, tira, quebra as barreiras, e em nome de Jesus reveste-nos com o Teu poder, reveste-nos com a Sua glória e com a Sua graça. Espírito Santo de Deus, que o poder do Senhor, que a glória do Senhor, a graça do Senhor possa estar sobre nós, Pai. Nós queremos mesmo clamar ao Senhor, Deus, que o Teu Espírito Santo de Deus possa estar sobre nós, que o Teu Espírito Santo possa manifestar o Teu poder, da Sua graça, da vida do Senhor, flua sobre nós mesmo, Espírito Santo de Deus, e que continuamente nós possamos buscar ao Senhor, orar, jejuar, ler a Tua palavra, ter entendimento, revelação do alto, para que nós possamos viver e fluir com o Senhor, Pai. Nos dê, Deus, a sensibilidade para que nós possamos ouvir a Tua voz, para que nós possamos nos relacionar com os nossos irmãos, e para que continuamente nós possamos também abrir o nosso coração perante o Senhor e viver o Teu poder, Pai. Por isso o Espírito Santo de Deus flua sobre nós com a Sua graça, flua sobre nós com o Seu poder, flua sobre nós com a presença gloriosa do Senhor, Pai. E nós queremos clamar, crendo no Teu poder, na Tua graça, Deus. E nós queremos nesse momento clamar, Espírito Santo de Deus, que o Seu poder e a Sua vida esteja e permaneça sobre cada um de nós, Pai. Clamamos a Ti porque cremos no Teu poder, Pai. Cremos na Sua glória. E clamamos mesmo, Espírito Santo de Deus, que a vida do Senhor, o poder do Senhor possa estar sobre o Teu povo, Deus. Para aqueles que estão no online, derrama da Tua graça, do Teu poder, Deus. E vivifica-nos com a Tua presença. Espírito Santo de Deus, inunda-nos em todo o tempo, Pai.
Em nome de Jesus, nós oramos crendo no teu poder, crendo na tua glória. Abençoamos uns aos outros, Pai. Clamamos pelo seu poder. E em nome de Jesus, entregamos as nossas vidas, os nossos corações, clamando para que o Senhor possa fluir com o teu poder e graça sobre nós em todo o tempo, Jesus. Em nome de Jesus que nós clamamos, crendo no Senhor. Amém, Jesus. E aleluia. Amém, Senhor. Se você ainda não deu, aplauda ao Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Te adoramos, Deus. Aleluia, meu irmão. Se você puder se assentar, quero te convidar a fazer isso nesse momento. E ao se assentar, eu quero convidar a prestar um minutinho de atenção. Nessa semana que vem nós teremos nosso último culto do mês. Nosso pastor Brito estará ministrando a nossa palavra, então será uma bênção, esteja aqui presente. Estaremos juntos louvando ao nome do Senhor. E na outra semana já renova o mês novamente. Então, se vocês olharem, no boletim desse mês, eu fiz algo diferente, porque normalmente, nas trocas de mês, normalmente a Cleva é que me pergunta: pastor, cadê o boletim? A Cleva é aquela, o Jotinha e a Kátia disseram que a Cleva é o patrimônio histórico da igreja, né? Mas que bênção isso! Porque se você, a primeira vez, você é a mais antiga aqui, né, Cleo? Da primeira vez, você chegou aqui quando? 79. Então, gente, tem alguém de 79. Mesmo que ela tenha passado os 20 anos em Campinas, ela é patrimônio nosso aqui. Então, quando nós olhamos, a Cleo sempre faz essa perspectiva aí. Você chegou quando, Irinha? Então a Ira é a mais antiga. A Ira e o seu Isaías são os patrimônios mais históricos da igreja. Que benção. Mas quando nós olhamos para isso, gente, e no nosso boletim, eu fiz essa questão de fazer isso. Eu já coloquei as escalas desse mês, já estão a escala do mês que vem. Então, no boletim de agosto, vai ter as escalas de agosto e as escalas de setembro, para que nós possamos nos antecipar. Então, toda a troca, você vai poder pegar no boletim e você já se prepara para isso. E, além disso, lá também tem as datas já do nosso discipulado. Nós temos seguido aí, de 15 em 15 dias, no nosso grupo pequeno. Gente, tem sido uma benção. Então, cada vez nosso desejo é aprofundar mais, falarmos e termos a liberdade de falar cada vez mais, como temos feito desde o começo do ano, né? E em algumas exceções nós fizemos o grupo todo junto, mas desde o começo do ano nós já temos feito as divisões, né? Homens, mulheres, para que nós possamos também abrir o nosso coração ali no tempo e ter liberdade para abrir o nosso coração, né? Então, é o que já está acontecendo desde o começo do ano. Quem foi na sexta-feira viu, teve essa oportunidade. Na sexta, nós tínhamos a Kátia, né, filha da Cléo, ministrando para as mulheres, e o pastor Jotinha, que foi meu pastor, que é genro da Cléo, e foi meu pastor da minha época de conversão, há 15 anos atrás, e ele estava ministrando para nós homens. Foi uma bênção, gente. Você não foi, você perdeu. Então, assim, já se programe, que daqui 15 dias, daqui 2 sexta-feiras, não essa, na outra, nós teremos novamente. E o nosso mês também, as escalas já estão lá, todas organizadinhas para isso. Terça-feira, nós temos o nosso estudo bíblico. Quinta-feira nós temos o nosso estudo bíblico. Temos falado sobre, nessa quinta passada, falamos sobre o sofrimento, né, porque os homens sofrem. Na próxima quinta continuaremos com esse tema. E essa semana as revistas novas já chegarão. Então, sobre avivamento, se você no próximo domingo, então, venha preparado para isso. Se você quiser aprender um pouco mais, nós falamos sobre batismo do Espírito Santo e vamos continuar falando sobre os avivamentos. Então, é uma oportunidade de nós crescermos ainda mais e clamarmos, buscarmos mais conhecimento e entendimento de Deus. Então, na próxima semana, não esqueça de pegar, provavelmente eu vou esquecer, então você lembra. Quanto mais pessoas souberem da informação, mais fácil. Então, você nos ajude a lembrar de pegar a revista, que na outra semana a gente já começa com ela. Então, nessa semana, falaremos ainda sobre por que os cristãos sofrem. Se você precisar da cópia do estudo, tem ali no fundo. Se você não pegou no domingo passado, tem ali no fundo, você pode pegar e entrar para participar conosco. E terça-feira, nossa reunião de oração. Então, que Deus possa nos abençoar grandemente. Você possa orar pelos nossos irmãos, né? Hoje, a Beth e a dona Heroína conheciam, né? Nós tivemos um luto
na semana passada de um menininho de 11 anos de idade, gente, que era até amiguinho do Gustavo. E nós oramos com o Gustavo também, oramos pela família. E a Beth conhecia era um dos alunos dela. E morava na rua, na casa da Ira. O menino machucou o joelho jogando bola, foi fazer a cirurgia, deu uma embolia. A embolia foi não sei se foi para o sangue ou para algum lugar e acabou falecendo, de 11 anos de idade. Então nós oramos por essa família. Você pode continuar orando pelas famílias. A Beth não está aqui hoje, junto com a Dona Orane, porque foram abraçar essa família. Porque jogava a bola junto com o Luiz Felipe, menino, gente. E nós não conseguimos nem imaginar a dor dessa família, né? Então nós precisamos orar também por esses irmãos. Além de orar por aqueles que estão com necessidade, aqueles que estão às vezes com dificuldade. Se você tem sentido falta de alguém, é momento de você mandar mensagem, orar, clamar a Deus para que também os nossos irmãos que estão passando por doenças, por dificuldades, por lutas, possam ser também fortalecidos através das nossas vidas. Amém? Se coloca de pé, vamos orar encerrando o nosso culto. E eu quero clamar para que você possa fechar os seus olhos, chamar o Ministério do Louvor já aqui. Nós possamos clamar a Deus pela sua graça em todo o tempo. Não feche seus olhos. Pai, obrigado, Deus, pela tua presença, obrigado pela oportunidade que temos de cultuar ao Senhor, de crescermos como igreja na tua palavra, termos entendimento da palavra do Senhor e queremos clamar, Espírito Santo de Deus, que o seu poder, a sua graça esteja permaneça sobre nós. E Espírito Santo de Deus, que os nossos corações, as nossas vidas possam ser um terreno fértil continuamente, para que a tua palavra possa em todo momento desenvolver, Deus. Continue a falar conosco durante a nossa semana. Continue a nos guiar, a nos direcionar durante os desafios, durante as lutas. Deus, se existe alguém que está passando por doenças na família, nós queremos clamar mesmo, derrama a tua graça, Deus, sobre os nossos irmãos e irmãs que têm passado, Deus, o filho da Marilene, Deus, o filho do Fábio, a filha do Fábio e da Lu, Deus, e vários outros irmãos e irmãs que às vezes têm passado por dificuldades, por luta, nossa irmã Conceição, em nome de Jesus, Deus, dê graça, derrama o teu poder, da sua vida sobre ele, Pai. E em nome de Jesus nós queremos clamar também para aqueles que estão ausentes, clamando para que o Senhor possa derramar graça, vivificar, nos usar também para, em todo momento, reconciliar os nossos irmãos à tua presença, Pai. Clamamos pela nossa casa, pelo nosso trabalho, pela nossa semana, Deus, porque sabemos que o Senhor já está lá. Sabemos que o Senhor nos direcionará para vivermos a graça do Senhor, Pai. Por isso, guarde os nossos corações, guarde as nossas mentes. Não deixe, Deus, que o diabo atormente as nossas vidas, mas reveste-nos mesmo com a tua presença. Reveste-nos mesmo com a tua armadura, Senhor. E que em todo momento o poder e a glória do Senhor possa estar e permaneça sobre nós. Guarde os nossos corações e mentes em Cristo Jesus. Em nome do Senhor que oramos. Amém, Senhor. E amém. Recebamos a bênção do Senhor. Gozado o amor do nosso Deus e Pai. A maravilhosa graça de Jesus. E a comunhão, a consolação, o andar diário com o Espírito Santo. Esteja e permaneça sobre a minha e sobre a sua vida, meu irmão. E até nos encontrarmos novamente, que essa graça, que essa vida, que essa paz possa estar e permanecer sobre a minha e sobre a sua vida. Em nome do Senhor Jesus Cristo que oramos. Amém. E amém, meus irmãos. Podemos declarar isso? Que Deus envolve seu amor e a paz, encharque o coração e até nos vemos outra vez. Que Deus lhe guarde em sua mão. Nada se abra à sua frente, que o vento sopra em teu rosto, que o sol resplandeça em tua face, que a chuva caia suave em teus campos, e mesmo ao se levantar sozinho, se lembre que Deus tem dom em seu amor e a paz, encharque o coração e até nos vemos outra vez. Que Deus lhe guarde em sua mão. Que as gotas, podemos declarar, que as gotas da chuva em teu rosto, com a brisa lhe tragam alívio, que as tarefas comuns e diárias não sejam
Aleluia, meu irmão e